Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 16 de agosto de 2021, uma segundona, uma segunda-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você. Como diz as palavras do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Daí a razão de nós não sermos fulminados pela glória, pela santidade, pelo sagrado da presença de Deus em nossas vidas, é por causa da sua misericórdia, é porque Ele nos enxergou com outros olhos, é porque Ele fez com que o seu Filho amado Jesus Cristo, unigênito do Pai, como diz a palavra, tenha se entregue por nós, ou se entregado por nós no dia de hoje, porque a Bíblia fala que Ele é num processo contínuo de eternidade, né? Que Ele se entregou antes da fundação do mundo. Ele já havia planejado, ele já havia projetado esse caminho de redenção e de remissão. Então nós, quando amanhecemos, nós precisamos trazer em mente essa constituição de remido, de filho, de alguém que foi alcançado, perdoado, que recebeu da compaixão do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus e Pai, através do seu Filho, a redenção. Então é um dia maravilhoso, é um dia especial, é um dia em que você está vivendo porque o Senhor preparou, porque o Senhor estabeleceu. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Uma segunda-feira e nós mais uma vez estamos falando sobre a palavra do Senhor. Mais uma vez estamos pensando a respeito das coisas de Deus, de maneira sistemática, seletiva, todos os dias uma pequena porção, pensando, meditando, refletindo, trazendo para as nossas vidas, pensando a respeito daquilo que está ao nosso redor, das circunstâncias, das situações que nos rodeiam, e aí a gente vai pensando, vai meditando, vai andando, e o Senhor vai nos dando graça. Por isso ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Que você tenha realmente uma segunda-feira, uma semana abençoada para a honra e glória do Senhor em nome de Jesus. Estamos mais uma vez na presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor, estamos meditando em Mateus capítulo 26, né? Já passamos por todos os capítulos anteriores, até o capítulo 25, onde, né, nós pensamos muito detalhadamente sobre os principais temas que pertencem ao tema maior que se chama escatologia, né? O sermão profético de Jesus, o último sermão de Jesus, que se encontra entre Mateus capítulo 21 e Mateus capítulo 25, quando ele fala dos últimos acontecimentos. E aí entra no capítulo 26. O capítulo 26, né, volta à situação, à circunstância, a estoicidade ou estoicidade daquilo que significa a vida do Senhor Jesus, no seu ministério, na sua, vamos dizer, no término do seu ministério, porque ele está terminando o seu ministério, está há pouco mais de 2 dias para se entregar na cruz do Calvário. Então é um momento crítico, é um momento, como eu já falei, nevrálgico, um momento muito nervoso aos olhos de todos aqueles que estão, né, de alguma maneira participando desse momento. Seja aos olhos dos apóstolos, seja aos olhos do próprio Senhor Jesus, seja aos olhos das autoridades políticas, né? Talvez o povo não estivesse entendendo, talvez os discípulos não estivessem entendendo, claro, na profundidade que deveriam, mas sabiam, tanto sabiam que um dos discípulos chamado Judas se aproveita desse momento, né? Então o que eles sabiam, eles poderiam não ter, vamos chamar assim, a profundidade do momento, mas que eles sabiam que Jesus estava por se entregar, Jesus estava por morrer na cruz do Calvário, isso com certeza.
Haja vista o que acontece com Judas. E é por causa disso que nós vamos pensar a partir de tudo aquilo que nós já vimos até aqui de maneira rápida, né? Mateus capítulo 26, versículo 1 em diante diz assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, claro, falando de escatologia, né? Disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, não tem jeito, Jesus está falando qual é, né, a continuação do script, do cardápio, né, chamado remissão da humanidade, o que significa a entrega do Senhor Jesus, e ele próprio fala que ele seria crucificado. E diz aqui: então os principais sacerdotes, anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Por que não haja tumulto? O medo deles é que, por causa do tumulto, o interventor vamos chamar da coroa, chamado Pilatos, poderia ordenar uma intervenção total e os sacerdotes perderiam a sua condição de líder, de autoridade junto ao povo. Então os sacerdotes também tinham medo, politicamente falando, de provocar uma cisão institucional. Se fala muito aqui no Brasil, né? A respeito dos últimos acontecimentos, né? Os magistrados, o Poder Judiciário, a Suprema Corte, o que tem feito e tal. Então, qual é a provocação? Que eu creio, pelo menos eu falo como brasileiro, né? Agora falando do nosso ambiente aqui. Eu creio que eles estão buscando realmente a quebra de uma tensão, né? Ao invés de serem um poder moderador, né, eles estão agindo como políticos, como um partido opositor ao presidente da República, né? Então eles saíram da sua condição, creio eu, institucional, da sua condição como poder moderador da República, entre o poder legislativo e o poder executivo, que seria até então o poder judiciário, e estão se transformando em propagandistas, em políticos, num partido de oposição ao poder executivo. Então está havendo uma tensão muito grande? Está havendo, com certeza. Mas esses sacerdotes, por incrível que pareça, misericórdia, mas esses sacerdotes estão sendo mais sábios, pelo que a gente lê, do que os nossos homens de preto, né? O pessoal fala: cuidado com falar, cuidado, não fala muita coisa em relação aos homens de preto, que senão eles te pegam. Então, em relação aos homens de preto. Então você tem toda essa situação, né? Uma cisão institucional. Pilatos estava ali exatamente naquele momento para que não houvesse uma cisão institucional. Os nervos estavam à flor da pele, o povo estava muito miserável, muito pobre, o povo estava numa necessidade extrema em todos os sentidos. Jesus não está no ambiente normal, natural. Jesus está num ambiente nevrálgico, né? Sobre um barril de pólvora, né? Politicamente falando, belicamente falando, militarmente falando, em relação a tudo isso. Então, eles tomam uma atitude: olha, vamos pegar leve, porque senão vai haver uma cisão institucional. Então os sacerdotes, eles meio como que puxam freio de mão. Do outro lado, Jesus está cumprindo com seu ministério cabalmente. Como? Ao ir à casa de Simão, o leproso, ali ele tem uma experiência com Maria de Betânia muito forte. E eu já falei para você ontem, principalmente ontem à tarde, o que significa, porque Maria de Betânia, ela representa, simboliza a igreja. Aquele grupo gentílico,
né, o segundo grupo, que está sendo colocado no lugar do primeiro grupo, porque o primeiro grupo não entendeu Jesus como Senhor e Salvador. Então ela, como segundo grupo, representado naquele momento por Maria de Betânia, derrama o óleo por sobre Jesus. Desculpe, né, eu falo óleo de maneira simbólica, é uma essência de nardo, a Bíblia fala de nardo puro, uma quantidade considerável, derrama, ela quebra o vaso, lembra que eu falei para você, ela quebra o vaso de alabastro, o vaso de alabastro já era uma preciosidade, o vaso por si só era muito caro. Alabastro é uma região do Egito onde se tem essa pedra, né? É quase uma pedra sabão assim, e geralmente esses vasos tinham o formato de uma pera tamanho gigante assim, e se usava nos palácios, nos palacetes, né? Desculpe, agora, na casa do sacerdote, porque eram muito ricos. Então você tinha em alguns lugares, né, essa pedra que ela é translúcida, né? Ela é meia degradê, bege, branco, assim, é uma pedra maravilhosa, muito especial. Creio eu que alguns de nós já tenhamos visto essa pedra, né? As pessoas usavam até como enfeite, né? De tão preciosa que era. Ela não, ela tinha a sua essência de nardo puro dentro de um vaso de alabastro. E ela quebra o vaso, né? Ou seja, não vai sobrar uma gota, não será desperdiçada uma gota sequer, mas tudo vai ser derramado sobre Jesus. Então ela, na sua posição, daí eu falar para você que, como Jesus diz, que seria uma expressão que ficaria para toda a eternidade, porque ele diz que onde fosse pregado o evangelho, as pessoas se lembrariam do seu feito. Por quê? Porque ela simboliza toda essa constituição de igreja. Agora não é igreja de placa, não é igreja, né? Não, é a igreja, corpo místico de Jesus Cristo, o povo chamado povo de Deus, igreja de Deus. Não estou falando de uma igreja, estou falando de muito além disso. De um povo inteiro, de uma nação em todas as gerações, chamada Igreja de Deus, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 6. Então você tem esse momento muito especial. Por que eu continuo na visão escatológica? Porque eu acho tão impressionante, né? Tão impressionante a palavra do Senhor, que ela vai se explicando cada atitude, cada ato, cada sentimento, cada pensamento. Então ela simboliza essa igreja. Uma mulher que se despreende de si mesmo, da sua honra. Cabelo significava honra. Abrir os cabelos, soltar os cabelos para uma mulher significa se tornar nu, né? Ela, simbolicamente falando, ela se despiu, se derramou diante de Jesus. A sua honra fica completamente subserviente. E ela enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos, suas lágrimas, e isso em gratidão. Não era para pedir alguma coisa, não. Mas em gratidão por quem Jesus era, por quem Jesus representava. Ela reconhece a messianidade, porque o próprio Jesus falou, repreendendo os seus discípulos, olha só, os próprios discípulos. Ele não repreende um fariseu, um religioso, não. Ele repreende os discípulos da própria casa. E ele diz assim, deixai-a, porque a molestais. Ela estava sofrendo bullying religioso. Por que a molestais? Deixai-a, porque ela está fazendo algo para a minha sepultura. Ou seja, ela foi a única mulher de todas as mulheres. Então vamos pegar as mulheres que a gente lembra aqui. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, as outras mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus. Alguns dizem que todo o grupo, né,
vamos chamar assim, todo esse pelotão de salvação giraria em torno de 50 pessoas, entre Jesus, 12 discípulos, são 13, mais 5 mulheres que a Bíblia fala, são mais 5, 18, 19 pessoas, e mais as outras mulheres que contribuíam no ministério de Jesus também acompanhavam. Eram por volta de 50 pessoas. Se você vai lá para a região e pensa historicamente, né, demograficamente naquela região, a Bíblia fala que o Senhor passou por toda a Galileia. Aquela região toda tinha mais ou menos 200 cidades, pelo menos acima de 10 mil pessoas, mais ou menos 200 cidades. Então esse povo estava andando com Jesus já há bastante tempo. Jesus estava no final do seu ministério. São 3 anos convivendo dia e noite. E essa mulher toma essa atitude. E por que eu sou tão enfático com você quando eu falo que Maria de Betânia, escatologicamente falando, representa a igreja? Porque você tem exatamente no mesmo momento, digo eu quem digo, né? Até mesmo na mesma inspiração, uma do lado positivo, o outro do lado negativo, que é aquilo que eu vou ler agora, Mateus 26, versículo 14. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então, imediatamente depois, e Mateus, só pode ser o Espírito Santo, né? Mateus é de uma sabedoria que ele coloca exatamente a pessoa que iniciou o protesto, iniciou, né, vamos chamar assim, o escândalo em relação ao, entre aspas, desperdício de Maria de Betânia e derramar a sua essência de nardo puro sobre Jesus, foi o primeiro a criticar, foi o primeiro a destacar o preço daquela essência. É exatamente ele que vem de Jesus. É exatamente ele que toma uma posição de traição, né? Então, eu estou falando tudo isso para você ainda, né, sob a inspiração escatológica, para nós entendermos espiritualmente o quanto o Espírito Santo nos fala e nos ensina a respeito da nossa responsabilidade como igreja. Da nossa responsabilidade como um povo a quem o Senhor confere um propósito. Qual é? Viver o Evangelho. Ser embaixador do reino dos céus, como diz Paulo. É sabedores que somos cidadãos celestiais nesse sentido. E existe uma responsabilidade. E Maria de Betânia, ela expressa essa responsabilidade, enquanto Judas, do outro lado, representando agora o primeiro grupo, não apenas, né, deprecia a pessoa de Jesus, mas ele se rebela contra o ministério de Jesus. Por que ele se rebela contra o ministério de Jesus? Porque ele vem de Jesus por 30 moedas de prata, como diz a palavra. Então, é claro que a gente vai ler, hoje não vai dar tempo, mas a gente vai ler, vai pensar a respeito. Mas eu só estou dizendo para você o contrabalanceamento de todas as coisas. E o que significa para nós essa responsabilidade como servos do Senhor, como ministros do Senhor, e qual é a expectativa da Trindade em relação à nossa postura e à nossa disposição. Porque a Bíblia fala que aquilo que Maria de Betânia fez seria lembrado, seria uma atitude
vamos dizer, de reflexos eternos. Refletiria eternamente, né, por todos os tempos, a atitude de Maria de Betânia. Então é exatamente, é essa expectativa, é esse propósito que o Senhor coloca em nossas vidas. Não agora, pura e simplesmente, para tomarmos uma atitude, entre aspas, sacrificial, mas nos entregarmos em sacrifício. Com a sua atitude, Maria de Betânia entregou-se em sacrifício. Por quê? Porque ela foi discriminada pelos discípulos, ela foi discriminada por todos ali que estavam ao seu redor, ninguém entendeu a sua postura, ninguém avaliou que Jesus era muito mais importante do que os próprios pobres, né? E alguém com um vocabulário, com uma verbalização, né? Vamos dizer assim, altruísta, de bondade. Em outras palavras, diz o seguinte: está desperdiçando, por que não deu aos pobres? Quantas vezes nós já não ouvimos alguma coisa, alguma declaração parecida com isso? Mas Jesus entende o sentimento, a disposição e o quão importante seria sua atitude em relação à sua morte. Porque é aquilo que eu falei ontem para você. As outras mulheres, elas foram cuidar do corpo de Jesus, mas já era tarde demais. Jesus já havia ressuscitado. Não é assim que o anjo responde para as mulheres? Mulheres, a quem procurais? Aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. Então, você perceba que aquela mulher, Maria de Betânia, estava no momento certo, com a atitude certa, de uma maneira completamente responsável, mas também completamente profética. E nós temos essa responsabilidade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, porque, desculpe, contrariamente a alguns, eu acho que tudo aquilo que nós fazemos é o ministério, desde que eu tenha consciência disso, claro. Então, você no teu ministério, né, seja qual for, aonde você estiver, você na verdade é um agente dos céus. Você é um embaixador do Deus vivo. Você é um representante das regiões celestiais. Você é um representante de Deus. Você está falando e agindo em nome do Senhor Jesus. Então, tudo é possível, tudo também é necessário e nós temos que viver exatamente esse tempo. Essa constituição que o Senhor colocou sobre nós em nome de Jesus. Então, quando Judas se propõe a trair Jesus, e a gente percebe através de Judas que todos os discípulos saíam, menos ou mais, mas sabiam de tudo aquilo que o Senhor havia profetizado, que o Senhor havia falado, que o Senhor havia alertado a todos eles. Tanto ele sabia que ele vai, de uma maneira furtiva, ele vai até os religiosos e propõe um negócio, um comércio. Jesus seria entregue mesmo. Jesus estava na iminência de morrer, de ser crucificado. Por que não ganhar um dinheirinho em cima disso? E foi exatamente esse sentimento que o levou a trair Jesus. Mas uma segunda coisa que creio eu tenha acontecido foi quando ele realmente se expressou em relação, entre aspas, ao desperdício de Maria de Betânia, que ele também indagou, por que não se vender esse perfume, essa essência caríssima, né, de nardo. O nardo, uma essência de nardo, era uma substância que era importada das regiões da Eurásia, chamada Eurásia, né, Europa Oriental, que era muito precioso, era muito caro. Mas ele, por ter indagado a todos
e Jesus ter ouvido e ter exortado Judas, isso, né, vamos dizer, alimentou aquilo que nós podemos chamar de a sua traição. Ele alimentou a traição de Judas. Jesus alimentou. Por quê? Porque Jesus o exortou. E o repreendeu porque estava molestando a Maria de Betânia. Então, é um ambiente propício. E Jesus sabia de tudo isso. E Judas vai lá e dá continuidade ao seu sentimento de traição, seu sentimento de... E não foi traição apenas em relação a Jesus, mas foi traição em vários níveis, né? Dá tempo ainda de falar, vou falar pelo menos um pouco. Judas significa louvor. E era normal as pessoas, quando tinham seus bebês, né, do sexo masculino, dar o nome de Judas, porque no hebraico Judas significa louvor intenso, adoração, significa o prostrar-se diante do Senhor em gratidão por tudo aquilo que ele está fazendo, representado, simbolizado naquele bebê. Então Judas, em primeiro lugar, ele traz a sua própria essência. Ele foi chamado para louvar, não foi chamado para trair. Em segundo lugar, a Bíblia fala que Judas, como os outros discípulos, são produto de uma noite inteira de oração de Jesus para escolher, eleger os 12 discípulos. Então Judas foi alguém separado pelo Senhor para essa função. Em terceiro lugar, a Bíblia fala que Judas cuidava da bolsa. Talvez dos discípulos ali era o mais preparado culturalmente falando, era o mais que deveria ter um nível, né, de educação maior do que os outros. Você não percebe em nenhum momento alguém falando alguma coisa de Judas. Judas deveria ser um homem discreto. Judas foi, como eu já falei, um homem eleito. Judas estava numa função muito importante, como eu acabei de falar para você, era uma pessoa que comandava, administrava pelo menos 50 pessoas, né? Para comer, para beber, para dormir, para cuidar do transporte, cuidar da roupa, de todas as coisas de Jesus, de todos os discípulos, de todo aquele grupo de pessoas que girava, creio eu, em torno de 50 pessoas. Então Judas era uma pessoa, um grande administrador, porque senão o Senhor não o colocaria naquela função tão necessária, que era, eu acabei de falar para você, aquela região tinha pelo menos, em cidades com acima de 10 mil habitantes, tinha 200 cidades. E a Bíblia fala que Jesus passou por todas as cidades. Então foi um movimento contínuo, né? Daquilo que a gente que já administrou esse tipo de coisa sabe como é que é, né? Você sempre tem que estar na frente, você sempre tem que estar se adiantando aos problemas, às dificuldades. Vai ter lugar, vai ter comida, vai ter água, vamos chegar fora do horário, como arrumar alimento, como fazer isso, como fazer aquilo. Então Judas tinha toda essa, vamos dizer, essa incumbência, essa responsabilidade. Judas não era qualquer pessoa. Era uma pessoa respeitada, porque senão ele não poderia ser um administrador, era um grande líder. Então quando você fala sobre Judas ter traído, em primeiro lugar, ele trai os seus próprios pais, o sentimento deles a respeito de quem era Judas. Ele trai seu próprio nome, porque depois da sua traição, tirando Judas aqui, o irmão de carne de Jesus, né? É muito difícil você ter esse nome mais. Durante a história bíblica e durante toda a história da humanidade, é difícil você encontrar alguém que tem o nome de Judas. Porque ele alterou o significado do seu nome. E em segundo lugar, para terminar, amanhã a gente conversa mais, Judas também, ele
ele teve a maior oportunidade que alguém poderia ter na face da terra. Imagina ser eleito pelo Senhor Jesus. Imagina andar com o Senhor Jesus dia e noite. Imagina cuidar, administrativamente falando, do ministério do Senhor Jesus. Andando com Ele, pregando com Ele. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, antes que Judas saísse para vender Jesus, trair Jesus, Jesus lavou os pés de Judas. Jesus tratava Judas com ósculo santo. Jesus deu, numa das suas últimas atitudes, molhou o pedaço de pão no vinho e deu para ele. Era uma cultura, era uma tradição. Quando você, tinha uma amizade muito grande com uma pessoa, em um dado momento de uma festa, de um jantar, de um bate-papo, de uma confraternização, para você expressar a tua amizade, você geralmente pegava um pedaço de pão e dava para a pessoa. Todos sabiam que aquele amigo era aquele amigo, como diz a música do Roberto Carlos, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Não é assim a música do Roberto Carlos? Então, dar o pedaço de pão para Judas significava que diante de todos os apóstolos e todos os discípulos ali, Judas tinha uma particularidade. Ele era o amigo de Jesus. Então você não percebe nos discípulos qualquer desconfiança, porque os discípulos sabiam da posição que Judas ocupava. E Jesus, a todo momento que se referia a ele, o chamava de amigo. Então, tudo isso eu estou falando para você. Claro, de maneira pessoal, a gente sempre tem que se policiar, Tem que sempre trabalhar, conferir, aferir, nos colocarmos diante do Senhor para expor os nossos sentimentos, as nossas verdadeiras intenções em relação a toda a nossa vida, como Judas deveria ter feito, e talvez não tenha feito. Mas agora eu estou falando de uma maneira mais institucional, escatológica. Judas representa o povo, esse primeiro grupo, que não recebeu a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não obstante, em muitas das vezes, passaram uma certa consciência de quem era Jesus. Quando nós percebemos esse povo sofrendo flagelos constantes durante toda a história da humanidade, nos vem às vezes um sentimento de pensar, puxa vida, por que esse povo sofre tanto? Quando nós assistimos os documentários, os filmes, inspirados na Segunda Guerra Mundial, quando fala sobre o Holocausto e tudo mais, às vezes a gente fica, puxa vida. Mas, quando a gente, escatologicamente falando, vê o que Judas desperdiçou e pensamos no povo de Deus, o quanto negligenciou a oportunidade, então a gente começa a entender o quão justo o Senhor é. E que Ele não pesa a mão por sobre ninguém. Não obstante alguns de nós, principalmente nós que temos uma linha um pouco mais pentecostal, falar o Senhor vai pesar a mão. Não, que isso? Desde quando? O Senhor não pesa a mão, nem poderia. O pesar da mão do Senhor, imagina o que não vai causar, Mas é exatamente por causa disso. Então, é tempo de nós como igreja, como povo de Deus, pensarmos a respeito. Em que momento da nossa vida nós estamos? E o quanto nós precisamos expressar os sentimentos, expressar as atitudes, expressar os pensamentos de Maria de Betânia, exatamente para que sentimentos e pensamentos outros estejam completamente distantes, diametralmente distantes de nós,
né? Por quê? Porque nós somos aqueles chamados, exatamente, para que possamos ter nas nossas atitudes os reflexos eternos de um povo que foi chamado pelo nome do Senhor Jesus. Nós somos, vocês, nós todos, somos propriedade do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Vamos orar, glória a Deus. Vamos orar e clamar, né, pelas nossas vidas, nossa casa, nossa família. Pastora Mara, Deus abençoe Pastora Mara, seu Ulisses, Milena, Douglas, netos, Nora, Deus abençoe a todos aí, um beijo para você. Também o Joel. Ô Joel, Deus abençoe tua vida, teu ministério, a igreja, todos os seus queridos. Vamos orar, minha tia Alzira também, minha tia Rosália e também os meus primos, meus tios, netos, genros, noras, todos, e também sempre orando pelo meu primo Alexandre e também meus pais, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, a Elaine. Ô Elaine, minha amiga, irmã em Cristo e também, né, minha companheira nas intercessões aí há muitos anos atrás. Você lembra, Elaine, quando a gente foi orar lá uma vez no carnaval aqui de São Paulo, no Sambódromo? Eu lembro. Deus abençoe, Elaine, a tua vida, a tua casa, a tua família, todos os seus queridos. O Senhor esteja sobre a tua vida, o teu ministério, o teu cotidiano. Deus abençoe a todos. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, e exatamente para que possamos viver, vivenciar, expressar, manifestar esse sentimento de igreja, de povo de Deus, que foi chamado para ocupar um lugar que era de um outro grupo. Não que esse grupo seja desprezado para toda a eternidade, que não será. O Senhor ainda virá, né? Como a gente já entendeu. Mas nós estamos entrando nessa brecha, nesse propósito, para que possamos expressar o reino dos céus aqui na terra. Então vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, porque é tempo de nos derramar em louvor, em adoração, em gratidão, por quem o Senhor é, pelo simples fato de ser Senhor, e porque nós temos esse privilégio de louvarmos, engrandecermos e adorarmos o seu nome acima de tudo. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, também nossos queridos, nossos familiares, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado, nossas vidas, a história das nossas vidas. Cada um de nós tem uma história em que o Senhor interferiu, uma história em que o Senhor se manifestou, uma história em que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por isso nós estamos aqui. A ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Senhor, falando mais da tua graça, da tua glória, do teu mover. Espírito Santo, age em nós, derramando-te, ó Deus, para que nós tenhamos toda a certeza, consciência dessa relação eterna, bendita que nós temos com o Senhor, e nos derramarmos, e sacrificialmente falando, nos entregarmos na plenitude, quebrando o vaso, ou seja, não deixando desperdiçar nada, mas nos derramando diante do Senhor, para que a tua glória, a tua presença, o teu mover se manifestem sobre e através de nós, por onde estivermos, a marca do Deus vivo, em nome de Jesus. Também derrama-te sobre o nosso Brasil, como eu falei agora há pouco, Senhor, nós precisamos de moderação, de ponderação, de conciliação. Senhor, tem misericórdia, o teu Santo Espírito, aquele que quebra o muro do conflito, aquele que quebra o muro, ó Deus, dos confrontos, e traz a paz, se manifeste em Jesus Cristo, e que nós possamos, como nação, declarar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso, perdoa-nos no nosso pecado, quebra toda maldição, move-te dos céus sobre através de nós, e nós tenhamos e vivamos num país, ó Deus, pleno, perfeito, não na sua estrutura toda, mas perfeito porque se prostra aos pés daquele que é
era, é e há de vir Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre as nossas vidas que estamos aqui, todos os nossos afazeres, nossos ministérios, a igreja, tudo aquilo que temos por realizar, tua graça, tua glória, o teu poder, o teu mover, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Uma segunda-feira, uma semana inesquecíveis, memoráveis, e nós possamos andar, conquistar, realizar, as boas notícias, a boa palavra se manifestem sobre as nossas vidas, a nossa caminhada, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Nossos idosos, nossos avós, nossos tios, ó Deus, o marido, a esposa, os filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, Senhor, capacita, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, com o teu bem-estar, com a tua paz, com o teu consolo, o teu conforto, edificando-nos, exortando-nos, mas também, ó Deus, preenchendo-nos com a tua paz. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus, pastora Mara, bispo Antônio, Deus abençoe, Suzy, Priscila, toda a família, e também sempre orando pelo Felipe Eduardo, Deus abençoe aí a tua casa, os teus queridos, minha tia Alzira também, o pastor Joel, Deus abençoe, pastor, também a minha tia Alzira, e também a Elaine. Elaine, que saudade, quantos anos, né? Deus abençoe, uma serva do Senhor, intercessora, uma pessoa cheia do poder do mover do Espírito Santo, minha companheira de tantas vezes que nós andamos por essa região, por São Paulo, né? Orando pela cidade, orando pelo estado, e nós, quantas madrugadas com os intercessores. Deus abençoe a todos vocês, toda a família, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre a tua vida, e você tem aí uma semana maravilhosa, cheia de vida, cheia de conquistas, de vitórias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, e até amanhã, 10 horas da manhã, falando mais sobre a palavra de Deus. Um beijo, fique na paz, tchau, tchau.